O que será que genética tem a ver com métodos de aprendizagem? Será que a sua genética é boa? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Lucas Lima, o Navas, trazendo para vocês a parte 2 do nosso podcast da semana, Aprendendo a Aprender. E no vídeo de hoje a gente vai passar mais um método bem bacana e bem útil que você pode estar utilizando no seu dia a dia, os mapas mentais. Isso mesmo. Você já faz? Já faz mapas mentais? Sabe como são os mapas mentais? Então fica com a gente aí até o final que você vai saber tudinho. A gente vai entregar tudo para você nesse vídeo. Ah, o que será mesmo que a genética tem a ver com métodos de aprendizagem? Isso também você vai saber daqui a pouquinho, beleza? Se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí, compartilha com os amigos e vamos pro vídeo. Tamo junto, só o começo da jornada e vamos pra cima, hein? Dominar o mundo. Estudar não deveria gerar um cansaço. Claro que gera porque toda atividade cerebral está gerando, está consumindo energia. Mas esse cansaço é a nossa percepção, né? A partir do momento, muitas pessoas perguntam também, como é que eu sei que eu estou estudando bem? Eu gosto de falar assim, quão cansado você está estudando aquilo? Porra, eu tô cansado demais, então você não está estudando direito. Outra vez! Sim. Ai! Torna aquilo divertido. Claro que tem questões que é difícil tornar divertido, então como é que você pode forçar isso? Vai pelas laterais, sabe? Come pelas bordas, assim. Eu lembro, só aproveitando a situação, dentro da agronomia a gente tem uma matéria de genética. E a partir do primeiro ano, a galera já faz um terrorismo. Porra, você só vai passar na terceira vez, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Primeiro ensinamento. Cara, não fica ouvindo tudo que todo mundo tem para falar, sabe? Confia em você. E outra, nunca aceita conselhos construtivos de quem nunca construiu. Isso é até bem clichê, assim. Se o cara já reprovou 2, 3 vezes, tem algo errado com ele, não com você. Você nem fez aquilo ainda, entendeu? Então, assim, você tem um preconceito, né? Um conceito formado antes daquele tempo, porque é algo que até agora não existe, você não chegou a fazer, e você começa a analisar, será que genética é difícil ou não? Genética por si é difícil, você tem uma noção que é difícil, então como você pode tornar ela melhor? Eu lembro que era no começo do ano, então tinha as férias do fim do ano. E eu ganhei um livro, né? Nada é por acaso, a gente já falou disso, que se chamava O Polegar do Violinista. Ou seja, era genética relacionado a fatos históricos. Então, o polegar do violinista, porque o Paganini, né, o melhor, vamos dizer assim, violinista da história, ele tinha uma certa anomalia genética que permitia ele abrir melhor os dedos e fazer posições que outros não conseguiam. Então, como eu fazia música também, eu comecei a associar. Ou seja, na hora que eu precisava sentar a bunda ali, ouvir o professor falar sobre genética, a minha percepção já era mais tranquila, mais suave. Então, o ensinamento que fica é assim, cara, você vai aprender alguma coisa, em primeiro lugar, fica bem, sabe? Como é que eu tô aqui para absorver aquilo que tá chegando? Se eu chegar e já falar, vai ser uma bosta essa aula, é você que tá falando, entendeu? Teu cérebro vai escutar isso e vai entender. Tá, beleza, vai ser uma bosta essa aula para você. Então, a percepção é o primeiro lugar. Cara, vou até aproveitar que o Nicolas comentou sobre essa matéria de genética, né? Realmente, os caras fazem, né, um terrorismo muito forte, assim, quando você entra na faculdade. E eu, por dois motivos, né? O primeiro, por ter sido o meu pior semestre na universidade, e segundo, por eu ainda estar buscando uma melhor forma de aprendizagem e ainda não ter bem definido, pelo menos para essa matéria aí, eu não consegui definir uma. Não só essa, mas até então, né? Até o terceiro período da faculdade, eu não conseguia
Eu não tinha uma forma definida de estudo, assim, uma forma que para mim era agradável. Eu simplesmente fazia o que eu estava acostumado a fazer, que era fazer resumos de coisas que já estavam escritas, buscando, né, tirar ali desse material as coisas que eram mais importantes, etc. Mas ainda assim ficava igual o Nicolas falou, aquela coisa tipo, sabe, de você estudar uma coisa maçante e acabar que os pontos mais importantes você talvez não pegasse, vamos dizer assim, né? Não entender que era importante para a maioria das provas, assim. Claro que prova de faculdade sempre tem as suas nuances, né? Tem provas e provas que tem dicas e, enfim, coisas que se você ainda não faz faculdade, você vai saber quando você entrar. E, bem, o fato é que eu acabei reprovando nessa matéria aí, não fui bem na primeira vez. Reprovei, fui pra final lá e não tirei a nota que eu precisava. E na segunda vez que eu fiz essa matéria, foi o semestre assim que eu tinha virado a chave, tinha entrado na empresa júnior, tinha mudado várias coisas e a minha forma de estudar tinha mudado também, assim. Eu tava buscando entender os conceitos, entender o negócio e a partir desse entendimento ter as minhas reflexões ali, nos meus resumos. Eu fazia resumos, só que resumos mais direcionados. Não era aquela coisa maçante, assim. Era o que eu ia nos pontos objetivos. E a genética, claro, foram duas etapas aí. A primeira etapa foi construir esquemas que eu construía umas espécies de mapas mentais dentro do meu caderno, que é uma das técnicas que a gente vai falar um pouco mais tarde para vocês aí. Aproveita e fala já, né? Já puxa aí. Tá, eu vou só terminar essa explicação e daí já entro com essa ideia dos mapas mentais aí, que é uma das estratégias aí para você estudar melhor. É um método de aprendizagem muito mais eficaz do que você fazer resumos. Não deixa de ser um resumo, mas é um resumo mais concentrado, assim, afunilado. Menos informação e mais identificação, assim, coisas visuais. Mas enfim, né, voltando. Cara, eu comecei a fazer esses mapas mentais da estratégia que eu utilizaria para resolver aqueles tipos de questões que é um conteúdo bem maçante, são vários tipos, tem alguns cálculos que você precisa fazer, então eu pensei, vou criar mapas mentais aqui que me ajudem a identificar as coisas que são mais teóricas e desenvolver um método de estudo para mim poder resolver esses exercícios, não precisar ter que fazer todos os exercícios. Porque eu já tinha feito todos os exercícios no semestre passado e eu tinha reprovado. Então não fazia sentido eu fazer os mesmos exercícios no outro semestre, todos os exercícios de novo. O que eu fiz? Eu peguei os exercícios que eram semelhantes e falei, desses aqui eu vou escolher tantos. Escolhi ali, tipo, de cada 10, escolhia 5 ou escolhia 4. Enfim, né? O que são mapas mentais? Da onde surgiu essa ideia de mapas mentais? Cara, o mapa mental, ele foi formalizado nos anos 70. Falando aqui, daqui a pouco eu Qual que é a ideia do mapa mental? A ideia do mapa mental é você criar um mapa de informações que sejam correlacionadas com digamos assim, com uma informação central. Digamos, eu estou falando de agronomia, estou falando de solo. Então eu tenho uma informação central que é solo. E aí eu começo a correlacionar o solo com várias coisas que existem dentro do solo. Aqui tem a parte física do solo, aqui tem a parte química do solo, aqui tem a parte microbiológica do solo, enfim. E daqui eu vou criando novas ramificações, novas correlações. E dessa forma fica muito mais visual para você enxergar algo que você precisa lembrar, principalmente. Você não vai ler, tipo, todo o resumo que você fez, um resumo gigante, que muitas vezes é difícil você localizar palavras-chave naquele resumo. Você vai olhar o teu mapa mental e vai falar, pô, isso aqui está correlacionado com isso e isso significa isso. Você já vai ter uma ideia, você vai pegar isso mais rápido, vai otimizar o teu tempo muito mais rápido. E, cara, você consegue conectar esses assuntos correlacionados com outros assuntos paralelos. Essa é a ideia, tipo, central, assim.
Inclusive, tem um exemplo que eu vi um vídeo da Arata Academy, acho que é essa, onde o cara mostra claramente a diferença entre um mapa mental e a narrativa, né? A forma de texto que você escreve e faz um resumo. Cara, o resumo tinha 214 páginas. E tava uma bagunça, assim. Você não conseguia identificar as palavras-chave do que você precisava. Se você precisasse estudar aquilo ali, cara, ia ser bem... Assim, meu ponto de vista, né? Seria bem ruim de ler, assim. De você estudar, entender o que você estava escrevendo ali. E no mapa mental, né, fazendo uma contrapartida, tinha 83 palavras. 83 palavras e tava bonitinho, tava visual, tinha setas, tinha cores diferentes. Ou seja, era muito mais fácil para você associar aquela informação às imagens ali, às correlações que você criou. Agora, falando para quem que é melhor, assim, pessoas que têm uma afinidade com coisas visuais, setas, cores, é muito melhor você fazer um mapa mental. Mas não só para essas pessoas, para todas as pessoas, né? Enfim. E essa é uma das técnicas aí que eu utilizo no meu dia a dia para estudar, desenvolver aí as coisas que eu faço, assim, seja aprender uma coisa nova ou até seja criar uma estratégia que eu vou utilizar para fazer alguma coisa dentro da minha rotina, enfim. Eu gosto de fazer esses mapas mentais, seja no papel ou até mesmo tem sites aí. Nicolas, qual que é o nome? Eu uso e me esqueço o nome daquele negócio. Mind Master, né? Mind Master. Oh my God! Tem o Endomo, né? Também tem. Tem esses dois sites que são muito bacanas, que você pode criar os seus mapas mentais ali, bem intuitivos, bem fáceis. E é com você, Alan, dá um pitaco aí quais são suas experiências aí sobre essa questão de aprendizagem. Então, cara, o que eu acho bem legal que vocês falaram é em relação a conseguir entender o aprendizado, né? Então, por exemplo, você pega e faz exercício de matemática. Se for pensar bem, cara, o exercício de matemática, ele é uma maneira de você fixar aquela forma de fazer um problema, é meio que uma memorização, né? Então, imagina assim, eu faço determinado exercício 10 vezes, eu memorizei como eu faço aquilo. Aí daqui a pouco eu pego outro exercício e faço a mesma coisa, depois com outro. Eu consigo depois conectar o aprendizado que eu tenho dos 3. Então, olha o ciclo de informação que eu gero, olha a base que eu tenho, entendeu? Cara, e isso eu acho fenomenal. Isso também vai muito do que o Nicolas falou, né? Você entender a base das coisas, o porquê. Então, não adianta nada eu estar lá, eu estou aprendendo, sei lá, eu quero fazer uma redação. Eu não sei nada de redação, tá? Mas como que eu vou fazer? Como que é uma estrutura de uma redação? Por que eu vou fazer isso, entendeu? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E uma coisa que mudou muito a minha vida, acredito que é de vocês também, foi ter entrado na empresa júnior. Porque na empresa júnior a gente trabalhava pensando em otimizar as coisas. E para otimizar, a gente tinha que aprender a otimizar. Você tem que aprender processos. Você tem que, por exemplo, você pode fazer um PDCA. Tem várias coisas que você pode utilizar. E uma das coisas que eu aprendi, se eu não me engano, até o Nicão, ele que passou isso para mim, eu não conhecia, era Pareto, né? Ele falava o seguinte, que é a lei 80-20, que 80% dos seus resultados vem de 20% do seu esforço. Então, por exemplo, cara, eu quero muito ir bem numa prova. Você tem que entender que de tudo que você aprendeu, é bem possível que o que vai cair na prova é aproximadamente 20%. É aquela ideia de você tirar as palavras-chave, os conteúdos-chave. Serve para você fazer um mapa mental, entendeu? E é o que vai te ajudar a ir bem na prova. É 80% do teu resultado. Cara, isso mudou muito a minha vida, assim. Eu era um cara que, querendo ou não, era um pouco detalhista. Eu gostava de estudar muito e além daquilo que era necessário. E quando eu aprendi isso, eu falei assim, não, calma aí. Eu não preciso ir tão a fundo de algo que não faz muito sentido. Sabendo que se eu pegar o essencial daquilo, fazer um mapa mental, fazer um resumo,
focar naquilo, fazer exercício daquele assunto que eu sei que vai ser perguntado, aquilo ali vai me dar 80% do meu resultado, é aquilo ali que eu preciso. Então, cara, Pareto eu achei que é um negócio que mudou a minha vida. E essa ideia do 80-20, né, tá muito ligada também à forma que eu estudo, claro, porque, cara, é aquela questão assim, né, até um raciocínio lógico, eu vejo que até porque o Pareto era um matemático, né, e... mas é um raciocínio lógico, que pô, pensa assim, a gente está num curso de 15 semanas, certo? Então você tem uma carga horária grande, você tem no mínimo 15 aulas de 1 hora, sabe? 2, 3, 4, dependendo da matéria, ao longo desse período. Então você tem uma carga horária. Cara, você vai ter 2 momentos de prova. É quase impossível você ter toda aquela informação, todo aquele conteúdo ali na prova, né? Então, por isso até a ideia do 80-20, cara. O teu resultado vai ser impresso pela prova. Ou seja, se você foi bem ou mal na matéria, está sendo definido pela prova. Só que a prova em si, vamos dizer assim, é 20% da matéria. Não vai conseguir contemplar tudo. Então é legal também entender aonde o 80-20 está, né? Aonde o Pareto está em determinada situação. Peraí, por que 80% do meu resultado está vindo 20% das minhas escolhas? É igual quando a gente fala de pessoas, né? Por que 80% dos meus resultados dá 20% das minhas escolhas em relação a pessoas? Porque, cara, as 5 pessoas não tem um número certinho, isso seria impossível de definir, são sempre aproximações, mas vamos dizer assim, as pessoas que mais estão perto de mim vão interferir naquilo que vai estar como resultado. E a gente brinca assim, o homem é fruto do meio, né? Mas o meio pode ser fruto do homem, porque a gente pode construir algo muito melhor, entendeu? Então, cara, aqueles resultados vão estar em 20% das escolhas de as pessoas que eu quero junto, as pessoas que eu quero, vamos fazer isso aqui, vamos fazer acolá. E é muito legal, o Alan comentou da Semear, quando a gente tinha momentos, a gente tinha reuniões semanais, e a gente forçava essa questão de, alguém vai falar de algum conteúdo, mas eu não sei 100%. Ninguém sabe 100%, se soubesse não estava aqui. Vai, estuda e você vai falar aqui, entendeu? Então essa dinâmica de acelerar o processo também é muito importante, né? Porque não adianta a gente aprender, mas também levar 1000 anos para aprender algo que, em tese, seria muito rápido de aprender, né? A otimização está muito também ligada ao aprender a aprender. E o porquê, né? Tem um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon, que é fantástico. E está relacionado. Imensamente relacionado. Começa pelo porquê. Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou aqui agora, sabe? Por que eu estou tomando essa escolha? Então, esse porquê vai estar interagindo muito no pra quê, né? Que, querendo ou não, é quase, vamos dizer assim, a mesma coisa em 1 milhão de aspas. A ideia do aprender a aprender, se a gente fosse recapitular, é muito essa questão de tipo, cara, primeiro, tenta se situar onde você está, para onde você quer ir, se você realmente quer ir, né? E o que você precisa. Quando você define o que você precisa, você já melhora a tua percepção daquilo que você vai estudar. Eu quero ir para tal lugar. Tá, tal lugar só fala aquela língua, então é óbvio que eu preciso daquela língua, certo? Então, quando você for estudar aquela língua, você já não vai se prender àquelas questões, estou aprendendo essas palavras, estou aprendendo aqui, mas para quê? Não, você já se vê usando aquelas palavras, aquelas frases para falar com alguém naquele idioma, naquele lugar que você vai estar, entendeu? Então, essa parte é muito, muito importante. É você já se ver aplicando aquele conteúdo que você está aprendendo, mesmo que seja muito
específico, matérias e tal, mas tenta se ver aplicando, tenta colocar em questões práticas no futuro e colocar você. Uma vez que você põe você, a tua memória vai ajudar em muito, sabe? Muito mesmo. Eu vou ter que parar porque a gente tem mais 5 minutos. E o Alan travou ali, tá bom?